Olá, tudo bem? Como é que tá essa quarentena aí? Tá se guardando bem? Tá se cuidando bem? Não vai fazer coisa errada não, viu? Sai daí não, por favor. Enquanto a gente não termina essa quarentena, a gente vai trabalhando aqui mesmo, né, dessa aula remota. A gente vai seguir aí o nosso conteúdo, agora é aula nova, né, gente? A gente tá entrando aí em Karl Marx, né? Eu acho que, se não me engano, com cursinho eu já trabalhei, com terceiro ainda não. A gente está entrando agora em Karl Marx. Karl Marx é um dos três porquinhos, né, chamados três porquinhos da sociologia. Já trabalhamos Durkheim, né, já trabalhamos Comte, né, o positivismo e tal. Agora a gente vai entrar no marxismo, mas do ponto de vista da sociologia, tá? Porque vocês estudam Marx bastante aí na história, né? Estuda bastante aí também na filosofia. Então a gente vai ver um outro aspecto aí, que é a ligação do Marx com o pensamento sociológico. Beleza? Então tá. Só para a gente explicar, essa imagem de fundo aqui do nosso slide é uma imagem que vai mostrar o Marx aqui na esquerda, o, o Engels, né, o fiel escudeiro do Marx durante muitos anos, né, e tal, que inclusive foi o responsável para levar a obra do Marx depois da sua morte, né, concluir inclusive o Capital. E a gente tem aqui o Lenin, o primeiro revolucionário a comandar a chamada União Soviética. Essa imagem provavelmente é uma imagem de propaganda, lembrando que os socialistas, de uma maneira geral, são muito iconoclastas, né? Ou seja, eles cultuam a figura, a imagem de seus ídolos. Só se você pegar aí que os países socialistas, eles têm imagens gigantes, né? Tinham pelo menos estátuas gigantes, né? Do Marx, do Lenin, né? Enfim. Beleza? Então tá, vamos começar então a nossa aula. Boa aula para todo mundo aí. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Bom, fazendo uma introdução aí sobre Marx. Marx nasceu na Prússia, na época na Prússia, né, na Alemanha, em 1818 e faleceu em 1883. Se a gente pegar o contexto histórico que Marx viveu, você vai ver aí que ele viveu exatamente na transição da primeira para a segunda revolução industrial. Ou seja, quando a revolução industrial atingiu mesmo a Europa, né? E aí você vai lembrar dos efeitos da revolução industrial. A urbanização, né, exacerbada, a industrialização. Você vai lembrar também que no início desse processo a gente teve ali um problema enorme social, né, porque as pessoas ganhavam pouco, os patrões eles sacaneavam os funcionários, né, queriam cada vez mais lucros, os funcionários, os proletários, os operários se revoltando cada vez mais, e o Marx, logicamente, vai viver esse contexto e vai agir criando suas obras com base nesse contexto aí, né? Vale lembrar que o Marx, apesar de ser alemão, ele foi apátrida durante boa parte de sua vida. Ou seja, ele não teve pátria, né? Ele renegou a sua pátria em nome do socialismo, né? Lembra que o socialismo ele tem ali como base o internacionalismo, né? Que seria a adoção do sistema no mundo inteiro, né? A separação em estados nacionais, a separação no chamado Estado moderno, ela aconteceu junto com o capitalismo, né? Então, a noção que a gente tem hoje de país, a noção que a gente tem hoje de Estado, de nação, ela é muito ligada ao sistema capitalista, né? Então, os socialistas, de uma maneira geral, eles viam que a pátria, a nação, como a gente vê hoje, ela só vive porque existe o sistema capitalista, né? Vamos colocar assim. Beleza? Seguindo aí. Jovem Marx, escritos juntamente com Friedrich Engels. O Engels, ele nasceu em 1820 e faleceu em 1895, alguns anos depois do Marx, né? Por que eu coloquei Jovem Marx? Porque o Marx, no seu início, né, de trajetória, ele vai ter uma versão ali muito panfletária, né? Ele vai ser um cara muito ativo, muito crítico, né, e muito participativo ali na vida operária. Não que ele não tenha sido, né, mas ele é mais ácido, ele é mais orgânico, ele é mais impulsivo. Assim como você, adolescente, né, ou adulto, né, enfim. Então o jovem Marx ele vai ter seus escritos ali, né, junto com Engels na sua primeira fase.
Os principais livros ali é o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista e a Ideologia Alemã. Né? São dois livros ali que vão ser uma ode à insatisfação, uma ode à movimentação das classes proletárias contra a burguesia. O Manifesto do Partido Comunista, ele vai fazer ali uma delimitação, né, dos burgueses, do proletário, quem são e qual é a necessidade de manifestação contra a ordem burguesa, né? Então o Marx ele vai explicar ali quais são os malefícios, né, e tal. E na ideologia alemã, o Marx ele vai começar a traçar suas linhas que vão ser vistas depois, né, no Marx maduro, que é o materialismo histórico dialético, né? Ali que ele vai começar na ideologia alemã a estabelecer a sua teoria da história e como que ela impacta a vida na humanidade, né? O nome ideologia alemã é por conta de uma crítica que o Marx vai fazer aos filósofos alemães na época, né? Que eles eram muito essencialistas, né? Eles diziam que existiam coisas que não se podiam mudar, né? Enfim, e o Marx vai falar assim, não, peraí, mas vocês estão teorizando demais, o que importa é a gente mudar esse mundo, né? Ou seja, não adianta falar, você tem que colocar em prática, né? Bom, depois a gente tem o Marx maduro, o velho Marx, né? Que vai escrever obras bem significativas do ponto de vista da teoria econômica, né? Por exemplo, a contribuição à crítica da economia política e também aqui também o Capital, né, que é a sua obra-prima, a sua principal obra, onde nós temos aí um Marx muito mais maduro e mais, enfim, científico, vamos colocar assim. É a base do socialismo científico, inclusive. Tranquilo? Tá. Tô tentando tirar esse negocinho vermelho aqui, mas eu não vou tirar não, galera. Então, se aparecer aí, você releva. Eu sou novo na área. Bom, falando em materialismo histórico dialético, essa é uma base conceitual muito forte do Marx, né? O que é materialismo? O Marx ele vai dizer que a relação entre as sociedades humanas, todas elas, ela é baseada nas relações materiais. Ou seja, quem detém a posse de bens materiais, e aí você pode colocar a propriedade privada, né? Os bens, né? Móveis, imóveis e tal, e que essa relação material ela vai se dar com base na história, ou seja, quem tem mais oprime quem tem menos, mas que a história ela nos mostrou que quem é oprimido também pode se revoltar contra aquele que oprime e formar uma nova ordem. Geralmente essa nova ordem também é formada a partir de uma relação de opressão. Né? Então, quer dizer, a partir da história, essa relação entre dominantes e dominados ela vai acontecer. Essa relação é uma relação dialética. Por que ela é dialética? Porque ela vai opor dois polos. Né? Isso, na verdade, o Marx vai pegar lá do Hegel. Não sei se você já estudou Hegel em filosofia. Né? Ou seja, você vai pegar aqui uma tese, que é a tese dominante, a ideologia dominante, e você vai ter a antítese, que seria ali a antítese, né? Que seria ali aquilo que luta contra a tese dominante. Tá? De acordo com Marx ainda, a luta entre essas duas teses, a dialética, quando ela chega no momento de ruptura, ela forma uma nova ordem, né? uma nova estrutura da sociedade. Beleza? Bom, e essa ordem ou essa estrutura das sociedades, baseadas no materialismo histórico dialético, ela possui uma infraestrutura e uma superestrutura. Vamos ver o que é essas duas aí. Ó. Infraestrutura é a base econômica, ou seja, é aquilo que nós temos de posses, né? A propriedade em si. Quem tem mais, quem tem menos e por aí vai. Mas além disso, a gente também tem a superestrutura, que é a estrutura jurídica e ideológica, política dessa situação. Ou seja, não basta eu ter propriedade, eu tenho que justificar o porquê que eu tenho. Eu tenho que dizer por que a minha propriedade ela é importante, e talvez até mais importante do que a sua, por exemplo. Né? Então, o Marx ele vai dizer que essa superestrutura, essa estrutura política, jurídica e ideológica, é a ideologia que vai ser a dominante. Né? Então, a ideologia dominante, na verdade, é aquilo que eu uso para explicar a ordem das coisas. Tá? Então, pensa aí que para Marx a ideologia, o termo ideologia, é algo negativo. Né? Por quê? Porque é aquilo que é utilizado para se dominar
os demais, né? Aqueles que são considerados inferiores. Beleza? Bom, seguindo aí. A gente vai então agora para um outro conceito do Marx, que são os de modos de produção. Uma definição básica dos modos de produção. Deixa eu aparecer aqui de novo. Uma definição básica dos modos de produção é a unidade sistemática das forças produtivas com as relações de produção que correspondem. Ou seja, o que é modo de produção? É força produtiva mais relação de produção. Quando eu falo que corresponde, é porque elas têm uma relação entre si. Ou seja, uma determinada força produtiva, ela requer uma determinada relação de produção que vai entrar em contato com essa força produtiva. Beleza? João, o que é força produtiva? O que é relação de produção? É pra já, meu amigo, minha amiga. Ó a setinha, olha só o quadradinho, olha só aí forças produtivas e relações de produção, que é o que a gente falou aí agora, né? Então, vamos lá. Força produtiva. Força produtiva são os meios de produção e mais a força de trabalho. Então, o meio de produção mais a força de trabalho é o que eu tenho, é o que eu chamo de força produtiva. Já a relação de produção, deixa eu sair daqui. Saiu aqui do negócio vermelho. Que coisa, hein? Bom, enfim. Já a relação de produção é a relação social presente na organização do trabalho. Então, eu tenho trabalho. O trabalho para o Marx é aquilo que a gente modifica a natureza, a modificação da natureza para as necessidades humanas. Ou seja, eu trabalho para atender as minhas necessidades. Tá? Um exemplo dessa relação de produção é o trabalho assalariado no capitalismo. Então, eu tenho o capitalismo e uma relação de produção no capitalismo é o trabalho assalariado. Então, olha aí, ó, força produtiva, meio de produção mais força de trabalho, relação de produção é relação social presente na organização do trabalho. Exemplo, trabalho assalariado. Tá, beleza. Seguindo aí, o que é um meio de produção? É uma máquina, é uma ferramenta, uma tecnologia. Tá? Então, esse é o meio que eu utilizei para produzir. A máquina é o meio que eu utilizo para produzir. Só que pensa, a máquina, a ferramenta e a tecnologia, elas não são muita coisa. Eu vou precisar de alguém para manejar elas. Quem vai ser essa? A força de trabalho, o ser humaninho. Beleza? Então, ó, força produtiva, meio de produção mais força de trabalho, relação de produção são as relações sociais. Beleza? Essas duas juntas, elas formam o modo de produção, de acordo com o nosso querido Carlos Marx. Seguindo aí, é no intercâmbio das relações de produção e das forças produtivas que a riqueza, ou seja, aquilo que é produzido a partir dessas relações, se transforma em capital. Somente por meio do trabalho, tal relação é concretizada. Então, vamos lá, ó. Eu trabalho, o meu trabalho ele produz riqueza. Essa riqueza ela se transforma em capital. Qual que é a relação entre riqueza e capital, gente? Capital é a riqueza que gera mais riqueza. Ou seja, esquece aquela noção de que capital é dinheiro. Né? Capital não é só dinheiro. Dinheiro é uma das formas de capital. Mas o que mais que pode ser capital? Posses, né? Propriedade privada. Né? O que mais pode ser capital? Esse lapisinho aqui, ó. Né? Por que esse lapisinho aqui é um capital? Porque ele pode ser utilizado para gerar riqueza. Beleza? Sei lá, você vai escrever alguma coisa, você está colocando o seu pensamento, seus sentimentos, está colocando ali o seu conhecimento e esse lápis ele pode te ajudar. Beleza? Então esse lápis é capital também, tá? Então, ó, capital é riqueza que gera mais riqueza. Certinho? Então tá. Então essa relação só é concretizada a partir do intercâmbio entre produção e forças produtivas. A gente teve vários modos de produção, né, de acordo com Marx, ao longo da história. O modo de produção primitivo, né, caçador-coletor, o escravista com utilização de mão de obra escrava, o asiático, que é baseado ali em sociedades autossustentáveis, produção de excedentes, o modo de produção feudal, né, que é baseado ali na relação entre servos, vassalos, suzeranos, né, com a presença forte da igreja e do senhor feudal. E, por fim, de acordo com Marx, o modo de produção capitalista, que vai opor burgueses e proletários, que vai opor classe dominante e classe dominada. Tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. O socialismo ele vai ser a antítese do capitalismo. Então lembra, de acordo com a dialética marxista, você tem uma tese e você tem uma antitese.
Beleza? Quem é a tese? É o meio de produção, o modo de produção dominante, o capitalismo. Quem é a antitese? O socialismo. Beleza? Então, a partir dessa luta entre tese e antítese, a gente teria uma síntese. Que síntese é essa? O comunismo. Né? O comunismo, então, é a sociedade desejada pelo socialista, pelo Marx. Tá? Ô, João, então quer dizer que quando a gente fala que a China é comunista, a gente está falando verdade? Não necessariamente. Por quê? Porque a China ela é socialista. Ela é uma ditadura do proletariado, ela é um regime que se opõe ao capitalismo, mas ela ainda não é a síntese. Né? Ela ainda não é a evolução do socialismo. Ou seja, para você chegar ao comunismo, de acordo com Marx, você precisa chegar ao comunismo, você precisa passar por uma sociedade capitalista, socialista ainda. Tá? Então, qual é a diferença entre capitalismo e comunismo, socialismo e comunismo? O socialismo ele ainda tem divisão de classes, por exemplo. Você vai ter lá o proletário, você vai ter lá o patrão. Só que no socialismo você inverte a ordem. Quem se torna dominante é o trabalhador. E quem se torna dominado, entre aspas, seria ali o patrão. Tá? Então você tem uma inversão de ordens. No comunismo você não tem nada disso. Você não tem nenhuma instituição social opressora, você não tem relação entre dominantes e dominados. De acordo com Marx, o comunismo seria ali, entre aspas, uma sociedade perfeita, sem dominação, sem relações de dominação. Beleza? Bom, olha aí, o símbolo do socialismo, que dá medo em todo mundo, né, que faz com que os discípulos de Olavo de Carvalho eles percam o seu sono todas as noites, o símbolo é esse, né, a foice, o martelo e a estrelinha. Tá? O que significa essa foice, esse martelo e essa estrelinha? Primeiro, a foice e o martelo, a união dos trabalhadores do campo e da cidade. Foice, campo, martelo, cidade. A estrelinha significa a internacionalização dessa luta. Então, quer dizer, a luta entre os trabalhadores do campo e da cidade, elas devem se transformar em internacionais, porque elas devem se espalhar para o mundo inteiro. Por quê? Porque existe relação de dominação no mundo inteiro. Inclusive, isso é uma coisa interessante. O Marx ele já cantava essa bola. O comunismo ele só é possível se o socialismo ele for implantado em todas as nações do planeta. Por isso que o socialismo ele é internacionalista. Beleza? O comunismo é internacionalista. Né? Então, pensa nisso daí também, tá? Que essa é uma questão importante para a gente analisar mais para frente. Mais-valia é uma outra teoria do Marx. Resumindo, a mais-valia é a quantidade de trabalho não paga ao trabalhador. Se ela não é paga ao trabalhador, significa que ele está trabalhando de graça, certo? Então é isso que a gente chama de mais-valia. Essa grana de graça, vamos colocar assim, ela vai para o patrão. Esse patrão ele pode utilizar essa grana para incrementar a sua produção, né, suas forças produtivas, mas grande parte dessa mais-valia, de acordo com Marx, ela vai como lucro, ou seja, ela vai para gerar acumulação de capital nas mãos de poucas pessoas, no caso o patrão, certo? A mais-valia, ela ainda tem duas formas, né? Que é a mais-valia absoluta, que é em relação ao aumento da jornada de trabalho, ou seja, eu aumento o meu trabalho e eu não recebo mais por isso, tipo homeschool, né? É claro que eu não estou dando aula, eu não estou na escola, né? Mas eu estou usando meu tempo aqui em casa, à noite, para dar essa aula para vocês. Se eu juntar o homeschool mais a aula que eu dou para vocês durante o dia, isso é um aumento da jornada de trabalho. Agora a pergunta é, o meu patrão ele vai me pagar mais por isso? Não. Certinho? Então essa é a chamada mais-valia. Bom, a mais-valia relativa, de acordo com Marx, é o aumento da intensidade do trabalho. O que significa isso? É o aumento da produtividade. O trabalho ele se intensifica porque eu produzo mais. Tá? Esse aumento da produtividade ele pode se dar pelo incremento de tecnologia, ou seja, eu coloco um computador, alguma coisa a mais, e esse aumento da tecnologia eu aumento a produtividade da produção. Eu produzia 5, eu vou produzir 10, vou produzir 20, eu vou produzir 100. Belezinha? Então tá bom. Seguindo aí. Outros conceitos para Marx. A gente vai ter aí do fetichismo da mercadoria. Pensa o seguinte, ó, o trabalhador no capitalismo ele já não é mais o controlador do processo do seu trabalho. Ele não controla mais o seu trabalho.
Simplesmente ele vende a sua força de trabalho, né, em troca de um salário. Lembra lá que o trabalho assalariado é uma relação de produção do capitalismo. Então, quer dizer, o trabalhador ele não comanda mais aquilo que ele faz, ele simplesmente obedece ordens. Né? Se ele obedece ordens, significa que a mercadoria que ele está produzindo é um fetiche, ou seja, não é dele, não é do colega dele, não é da família dele. Né? Ou seja, como se fosse uma fantasia. Ele produz para outrem, para outra pessoa. Né? A gente vai ver que com o avanço do capitalismo, a gente até cria um certo fetiche em consumir essa mercadoria. Só que eu vou precisar do que para isso? Dinheiro. Né? Então, mais uma vez, o dinheiro ele seria o responsável por realizar as nossas fantasias, o nosso fetiche, que é comprar aquilo que o próprio trabalhador produz. Pensa o seguinte, para você comprar um iPhone, para você comprar um tênis da Nike, um trabalhador ele fez isso por você. Agora pensa que esse trabalhador, para ele consumir aquilo que ele produziu, ele tem que ter dinheiro. E muitas vezes esse trabalhador ele não tem esse dinheiro. Então ele vai ficar só na sua imaginação, só na sua fantasia, só no seu fetiche. Certinho? Ou então ele vai fazer os meios mais incabíveis possíveis para conseguir aquele produto. Ele vai se endividar, ele vai adquirir um crediário, ele vai pedir dinheiro emprestado para a mãe, mas ele quer ter aquela mercadoria. Sacou o que é o fetiche? Então é isso. Alienação e reificação. A alienação significa o seguinte: o trabalhador, a partir do momento em que ele não controla o processo de produção, ele se torna alienado. Por quê? Porque ele não produz tudo, ele faz parte, ele é apenas uma pecinha na engrenagem. Se ele é só uma pecinha na engrenagem, ele não dá conta de todo o processo de produção. Significa que um trabalhador numa fábrica de sapatos não significa que ele saiba produzir sapato. Ele é um alienado em relação a produzir sapato. Ele está lá só para, sei lá, fabricar sola. Ele é responsável pela sola do sapato. Ele é um alienado em relação à produção total desse sapato. Pensa o seguinte, isso é muito importante. O termo alienação ele vai sofrer uma inflexão com o passar dos anos, principalmente depois da chegada da escola de Frankfurt, né, com Adorno, com Horkheimer, que vai dizer que o alienado é aquele que consome os produtos da indústria cultural, aquele que não reflete, né, aquele que assiste televisão, aquele que assina o blog do Olavo de Carvalho e não pensa direito o que ele está fazendo. Esse cara, ele é um alienado. Ô, João, mas aí você tá falando, você tá me zoando, né? Porque eu assino o blog do Olavo de Carvalho. Pensa que isso pode ser pro outro lado também, do lado da esquerda, né? Você tem aquele cara lá que é mó politizado e tal, mas ele não sabe o que ele tá falando, ele não estuda, né? Ele só é um revoltadinho, certinho? Então pensa, né? Para Marx, a grande alternativa para você romper com esses grilhões é você ter noção de que você está sendo explorado. Né? E para isso você precisa estudar, você precisa conhecer as relações que existem dentro do modo de produção capitalista. Certinho? Então, quer dizer, não basta somente a água bater na bunda. Você tem que entender que essa água está batendo na bunda e entender o porquê que isso está acontecendo. Beleza? Bom, e a reificação? A reificação é aquilo que a gente chama de coisificação. Na verdade, como a gente se torna somente uma peça na engrenagem do capitalismo, a gente perde nossa importância, a gente perde nosso valor enquanto ser humano frente a essa situação toda. Ô, João, como assim eu perco meu valor enquanto ser humano? Você é só um trabalhador e pensa que você pode ser substituído se você começar a falar muita borracha. Então, por exemplo, eu corro um risco quando eu começo a falar coisas que desagradem os meus patrões, né? E não importa se eu tenho uma filha pequena, se eu tenho uma esposa, não importa. O que importa é que a máquina ela precisa funcionar. Se eu tô lá ou não, a máquina precisa funcionar. Saca que essa discussão da reificação ela tem muita relação agora com esse coronavírus, principalmente com esses discursos aí dizendo para a gente ir trabalhar, que a gente não é para ficar em quarentena, porque senão a gente vai arrebentar a economia. Isso é reificação, cara. Por quê? Porque não importa a tua saúde. Não importa a saúde dos idosos ou das pessoas vulneráveis. O que importa é a economia, ela não pode parar. Entendeu? Tá.
Seguindo aí. Olha só uma frase do Marx aí, presente numa obra chamada Miséria da Filosofia. O uso dos produtos é determinado pelas condições sociais em que se encontram os consumidores. E essas condições se fundam no antagonismo entre as classes. Ou seja, se você precisa de um iPhone para sobreviver, se você precisa de um chocolate para não ter hipoglicemia, tá, beleza, é uma necessidade biológica, mas antes de uma necessidade biológica, o fato de você precisar desse chocolate é porque um dia foi colocado na sua cabeça que isso é bom, você experimentou porque falaram para você que é bom e a partir daí você passou a adotar esse hábito. Então, quer dizer, o uso de determinados produtos, eles dependem das condições sociais em que se encontram esses consumidores. Se você pegar, por exemplo, uma sociedade em que o consumo de chocolate ele não seja incentivado, as pessoas não vão comer chocolate. Beleza? E essas condições se fundam no antagonismo entre as classes. Por que se fundam no antagonismo entre as classes? Porque existe uma questão fundamental aí no consumo, que é o poder que eu tenho de consumir, né? O dinheiro, no caso do capitalismo. Ou seja, o consumo se eu tenho meios para isso, tá? Então, necessariamente, tem mais condições de consumir quem tem uma posição maior dentro dessa estrutura de classes. Ok? Beleza, falando em classes aí, né, para Marx, a gente tem duas classes básicas. Dominantes e dominados, que também podem ser considerados burgueses e proletários, detentores dos meios de produção versus vendedores da força de trabalho. Você pode pensar do jeito que você quiser, mas na verdade para Marx vai dizer o seguinte: quem tem e quem não tem, quem domina e quem é dominado, tá? Bom, depois a gente vai falar mais sobre isso, a sequência da nossa aula, inclusive, é de estratificação social. A gente vai tentar entender que esse conceito de classes ele é um pouco mais complexo do que o Marx coloca, mas não deixa de ser uma análise importante, né? Para a gente pensar aí. Bom, deixa eu sair daqui. Portanto, as formas da economia sob as quais os homens produzem, consomem e fazem trocas são transitórias e históricas. Lembra lá do materialismo histórico dialético. Significa para Marx, por exemplo, que o capitalismo ele tem prazo de validade, ele vai acabar um dia. Ele tem que acabar. Né? Por quê? Porque as formas da economia elas são transitórias e históricas, elas são relacionadas a um contexto. Ao adquirir novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e com ele modificam as relações econômicas, relações necessárias àquele modo de produção determinado. Então, só para você ter uma ideia aí de como é que funciona essa relação entre os modos de produção e as relações econômicas. Belezinha? Bom, gente, então eu creio que seja só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só isso. Espero que tenha ficado claro aí essa explicaçãozinha de Marx. Amanhã a gente está novamente à sua disposição. Precisamos tomar as ordens, ok? Se cuida, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.